E aí, pessoal? Então vamos lá dar continuidade à nossa unidade de manutenção e operação do sistema elétrico de potência. Tá? Então, nós vamos falar sobre sequência de abertura e fechamento de chaves fusíveis em rede de distribuição. Esse assunto, a gente já tinha tratado ele de forma prática, né? Eu já tinha falado para vocês lá no centro de treinamento. Mostrei algumas chaves, como que é feita a abertura dela, coloquei vocês para operarem o Loadbuster, né, para fazer a abertura da chave, que é o DAC, né, dispositivo de abertura com carga, tá? E aí surgiu dúvidas da sequência, surgiram dúvidas de vocês sobre a sequência de abertura e fechamento da chave, né? A abertura e o fechamento, inclusive, alguns já tentaram lá, tiveram um pouco de dificuldade, mas a gente ainda vai passar por isso daí de forma prática assim que a gente voltar para as nossas aulas presenciais, tá? Mas então aqui vamos tirar um pouco de dúvida e o porquê dessa sequência de abertura, ter uma sequência de abertura e ter uma sequência de fechamento para essas chaves, não só chaves fusíveis, tá? Eu vou estar mostrando aqui as chaves fusíveis, mas qualquer chave da rede, tá? Tanto chave fusível quanto chave faca, né? Ou chave seccionadora, né? Tem uma sequência e a gente vai estar vendo isso daí, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o surgimento do arco, a, a sequência de abertura está intimamente ligado à possibilidade do surgimento do arco elétrico, né? Então, como que surge o arco elétrico? Primeiro, o arco elétrico é quando a corrente elétrica ela passa através de um meio isolante, né? Que aí pode ser um meio sólido, líquido ou gasoso. No caso de uma chave, né? Esse meio é gasoso e é o ar, né? Esse isolante, no caso o ar, ele é submetido a um campo elétrico que é suficientemente forte para poder fazer com que seja ionizado, né? Ou seja, o ar vai ser ionizado. E a ionização faz com que o meio se torne um condutor e passe a conduzir corrente. Então, por isso que o ar passa a conduzir corrente elétrica. Não vou entrar em detalhes no valor dessa corrente, no quão quente ou o tanto de calor que isso emite, tá? Mas a gente tem que saber que o arco elétrico ele pode surgir tanto na abertura quanto no fechamento das chaves, tá? Então, é um ponto a ter cuidado, tá? Então, essa é a chave fusível, né? Que a gente já viu de perto, já pegou, né? Então, nós temos aqui uma parte isolante, né? A porcelana. Essa parte aqui é a entrada da chave, tá? E aqui embaixo a saída. Tem esse negócio aqui na frente, tá? É a saída. E aqui dentro eu tenho o elo fusível com o seu tubo de fenolite, tá? Que ele vai fazer a proteção do circuito. Esse cara aqui é um cartucho, esse cartucho aqui ele recebe o elo fusível aqui dentro, tá? Mas depois a gente vai estar falando um pouquinho mais também sobre a troca do elo fusível, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso na próxima aula, ok? Então essa aí é a chave fusível que a gente vai estar falando agora. Beleza? Então a gente tem que saber algumas coisas sobre a sequência de abertura aí, tá? Primeira coisa, a segunda chave a ser aberta, né? A segunda chave a ser aberta, veja que eu não falei nem da primeira ainda, hein? Mas eu tô falando da segunda. A segunda chave a ser aberta é a que tem maior probabilidade de surgimento de arco elétrico. Por quê? Porque como eu já abri a primeira, a corrente que passava nessa primeira fase, ela pode ser redistribuída para as outras duas fases. Então, na hora de eu abrir a segunda chave, essa chave pode estar com mais corrente do que a primeira que vai ser aberta. Então, eu tenho que tenho que ter um pouco mais de cuidado com a abertura da segunda chave, tá? Então, como ela tem essa maior probabilidade de surgimento do arco elétrico, eu tenho que ter um pouco cuidado com ela, tá? Então, ó, dessa forma, esta chave, né, deverá ser a chave a ser aberta a segunda chave a ser aberta deverá ser aquela que está mais distante das outras chaves e mais distante da estrutura. Por que isso?
Porque eu colocando ela mais distante, como ela tem mais corrente, ela tem mais possibilidade de abrir um arco elétrico. Então, eu abro a mais distante das outras, a mais distante da estrutura também, para eu diminuir o risco da transmissão do arco elétrico. Ou seja, porque o arco elétrico, na hora que acontecer o arco elétrico, ele vai tomar algum caminho. Então, quanto mais próximo ele tiver de uma outra chave, mais fácil vai ser de acontecer, além do arco elétrico, um curto-circuito, que não é o que a gente quer. A gente não quer nem o arco, quem dirá um arco elétrico com curto-circuito, certo? Então, a gente coloca essa segunda chave para ser a mais distante, na intenção de diminuir o risco de ter uma transmissão desse arco elétrico para as outras fases ou mesmo para a estrutura, tá? Mão francesa, poste, cruzeta, enfim, beleza? Agora, na abertura da última chave, ou seja, a terceira chave a ser aberta, né, eu tenho o menor risco do surgimento do arco elétrico, certo? Por quê? Porque eu já tirei duas fases, agora eu tenho só uma fase. Nisso, muitas das cargas bifásicas que usam duas fases ou três fases lá na frente já foram tiradas do sistema. Então a corrente que está ali é uma corrente bem pequena. Então, nessa chave, eu tenho menor risco do surgimento do arco elétrico, né? Então, a última chave a ser aberta é aquela que tem o maior risco de transmissão, ou seja, a chave que eu vou abrir por último, que tem menos corrente no caso, é a chave que fica no meio. Por quê? Porque eu deixo para abrir aquela que tem maior risco de transmissão, por ela estar no meio. A chave do meio, ela tem um risco maior de transmitir o arco dela tanto para a fase da direita quanto para a fase da esquerda ou mesmo para a estrutura. Então, eu deixo para abrir ela quando tiver com menos corrente. Então, para ela estar com menos corrente, eu faço o quê? Deixo ela por último. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí depois. Então, a sequência de abertura normal das chaves poderá ser alterada quando da ocorrência de ventos fortes. Tá? Isso quer dizer que nós temos uma sequência padrão para sempre que tiver um tempo tranquilo, sem vento. Agora, se estiver ventando muito, aí essa sequência pode ser alterada e a gente vai apresentar isso daqui a pouco, tá? Então vamos em frente. Então tá aí, ó, abertura da chave sem vento, tá? Então na abertura da chave sem vento, nós temos aqui, ó, no primeiro caso, tá? As chaves todas fechadas, tá? Então qual vai ser a sequência de abertura? Então eu vou abrir primeiro, né? Você lembra que eu falei que a segunda chave a ser aberta é aquela que está mais longe. Então essa daqui vai ser a segunda, ó. Essa aqui vai ser a segunda. E eu falei também que a do meio tem que ser por último. Por quê? Porque terá menor corrente, então menos chance de um arco elétrico ser transmitido para outras fases. Então a primeira, consequentemente, vai ser quem? Vai ser a chave que está mais próximo com a chave do meio. É aquilo que a gente já tinha feito lá na aula prática, tá? Então, ó, primeira coisa que eu vou abrir, a chave mais próximo da do meio. Depois eu vou abrir aquela que tem menor chance de fazer uma transmissão a transmissão do arco. Então vou abrir a mais distante aqui, ó, certo? E por final, depois que já tiver aberto as duas, eu vou abrir a do meio. Por quê? Porque ela já tem menos corrente, por eu ter aberto as duas primeiras, tem menos corrente, então eu tenho menos possibilidade do arco elétrico ocorrer. E se ocorrer, ele vai ser menor, né? Então, por último, eu vou abrir a chave central ali, ok? A sequência de fechamento dessas chaves, tá? Dessas chaves, a sequência de fechamento dessas chaves é a sequência invertida sempre, tá? Então, qual foi a última chave a ser aberta? A chave do meio. Então, ela vai ser a primeira a ser fechada. Qual foi a segunda a ser aberta? Foi a chave
do canto. Então, ela vai ser a segunda a ser fechada. E a primeira a ser aberta, que foi a chave deste outro canto aqui, do lado direito, né? Vai ser a última a ser fechada, tá? Então, é a sequência invertida, ok? Agora, quando eu for fazer uma abertura de chave e tiver a presença de vento forte, tá? Observe o sentido do vento, tá? Ele está pegando aqui da esquerda para a direita, certo? Então, qual vai ser a sequência? A sequência vai mudar um pouco. Veja que no momento anterior, eu abriria a chave da direita aqui, ó, ou seja, que está mais perto da chave do meio. Só que, como eu tenho a presença do vento, um vento forte batendo do lado esquerdo para o lado direito, né? Então, a sequência vai ser alterada. Então, qual vai ser a sequência? Primeiro vai ser aberta essa chave que está mais distante, tá? A chave mais distante, depois a chave mais próxima, tá? Aqui, ó, a chave mais próxima. E por final, de novo, por final, a do meio, tá? Por quê? Porque se eu tenho vento no sentido esquerda para a direita aqui, vai fazer com que o arco elétrico ele tome posições para o lado direito. Ele vai ser empurrado para o lado direito. Então, por que eu não sigo a mesma sequência, professor? Porque o que acontece? Se eu fosse seguir a mesma sequência, abrir essa e depois abrir essa daqui, quando eu fosse abrir essa daqui com maior carga ou maior corrente, eu tinha um risco desse arco elétrico ser jogado para a estrutura ou para outra fase que está aqui. Então, eu vou fazer qual vai ser a sequência para abertura com vento da esquerda para a direita, neste caso, tá? Quando o vento está batendo do lado que tem a chave sozinha para o lado que tem as chaves juntas ali. Primeiro abrir a chave que está sozinha, ou seja, a mais distante, depois abrir a mais próxima e por final eu vou abrir a do meio, tá? Beleza? Ok. Agora, se o vento estiver ao contrário, tá? Se o vento estiver ao contrário, aí a nossa sequência também é um pouco diferente, tá? Se o vento estiver batendo das duas chaves juntas aqui, ó, do lado que tem as duas chaves juntas, para o lado que eu tenho uma chave sozinha, a sequência vai ser diferente. Agora, veja que só nesse caso eu abro primeiro a chave do meio, tá? Vamos lá, abro a chave do meio, depois eu abro a chave que está mais distante e só no final eu abro a chave que está mais próxima, tá? Por quê? Porque se eu deixar para abrir qualquer uma dessas duas aqui na segunda abertura, né? Ou seja, deixar qualquer uma dessas duas como a segunda a ser aberta, eu tenho um risco muito grande de ter um arco grande, porque é a segunda, né? Ou seja, tem uma corrente maior e elas estão próximas e o vento está empurrando o arco dessa daqui, né? Dessa para cima dessa ou dessa para cima da estrutura. Por isso que eu vou abrir primeiro essa e não em segundo. E também não vou abrir essa aqui em segundo. Vou deixar para abrir segundo essa daqui. Então, primeiro a do meio, depois a mais distante e só no final a mais próxima. Beleza? Então, ficamos por aqui por enquanto. Eu vou deixar um material, já está anexo, tá? Junto com essa postagem aqui, que é da Copel, tá? De onde eu tirei essas imagens aqui. Lá vai ter alguns detalhes a mais, tá? De abertura e fechamento de chave, com vento, sem vento, enfim. E vai ter os procedimentos para abertura das chaves posicionadas em estruturas tipo beco, tá? E eu já peço para vocês darem uma olhada nas estruturas tipo beco, ok? Então, até a próxima aula, gurizada.